Olá, gente querida, sejam bem-vindos a esse canal. Para mim é um privilégio, é um prazer te receber aqui. O nosso assunto de hoje é um assunto bem polêmico. Hoje nós vamos falar sobre a mentira sobre o inferno. Esse é o nosso tema de hoje. A mentira sobre o inferno. Será que o inferno realmente existe? Quem criou o inferno? E quando eu digo inferno, eu estou me referindo a esse inferno evangélico, o inferno cristão, o inferno de tormento eterno. Será que esse inferno existe? Bom, é sobre essas perguntas que eu me proponho tentar responder nessa noite. Mas antes de nós irmos para esse tema, deixa eu só deixar claro para você aqui, primeiro, que 90% das coisas sobre o inferno que você sabe é invenção. Vou repetir para você. 90% das coisas sobre o inferno que você sabe foram inventadas. Tá ok? Mas nós vamos aprofundar nesse assunto ainda. Antes de nós irmos para o nosso tema, eu quero te convidar a fazer parte desta família do Evangelho, dessa família da verdade, essa família do caminho. Se você não está inscrito ainda nesse canal, eu quero deixar aqui o meu convite. Clique aqui embaixo, clique em inscrever-se, tá bom? E depois, não esqueça de ativar o sininho de notificações, porque tem muita gente me mandando mensagem falando assim: Charlison, os vídeos não estão chegando para mim, o YouTube não está me entregando os seus vídeos. O que acontece, minha gente? De vez em quando o YouTube faz essas coisas mesmo. Então, para você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui, ative o sininho de notificações. E ali tem 3 opções, se eu não me engano. É personalizada, alguns... e esqueci qual é a outra. E todos. Escolha a opção todos. Porque aí todos os vídeos que eu postar aqui, você vai receber aí, tá bom? Então, olha, se inscreva, ative o sininho de notificações e, se você pode, eu quero te convidar também a se tornar membro desse canal, a ser um apoiador desse canal aqui no YouTube. Eu vou deixar aqui do lado o nome de alguns membros e eu quero agradecer a todos vocês que têm me apoiado, que estão contribuindo comigo. Tá ok, minha gente? Se você quer ser membro desse canal, tem um botão aqui, seja membro. Também na descrição desse vídeo tem um link para você se tornar membro. E se tornando membro, você me ajuda e me ajuda muito, muito, muito mesmo. Tá ok? Nós temos uma live de terça a domingo no meu perfil no TikTok. Se você quiser participar ao vivo comigo dos nossos encontros, eu vou deixar aqui o link do meu TikTok também na descrição desse vídeo. Você clica, vai lá para o meu TikTok, chegando lá, me siga, assista aos vídeos e nós teremos um encontro marcado de terça a domingo às 8 horas da noite. Combinado? Para a nossa reflexão de hoje, eu quero convidar você a ler comigo um versículo muito conhecido que está aqui em João, capítulo 8, versículo 32, que está escrito assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como eu já disse aqui algumas outras vezes, tudo que o sistema religioso quer é que você não conheça a verdade. Por quê? Neide, João capítulo 8, versículo 32. Por que o sistema religioso não quer que você conheça a verdade? Porque a verdade liberta. E o sistema religioso trabalha com aprisionamento. A verdade te abre os olhos. O sistema religioso trabalha com manipulação. Portanto, tudo que eles não querem é que você descubra algumas verdades. E para que você não descubra algumas verdades, esse sistema criou algumas mentiras. E te apresentou essas mentiras como sendo verdades. E você, uma pessoa simples, sincera,
mas que não procurou o conhecimento, você recebeu essas mentiras como se fosse verdade, as abraçou e hoje você não... Estou falando isso para pessoas religiosas. Você não aceita nenhum pensamento que confronte estas verdades que você recebeu. Bom, e uma dessas mentiras criada é sobre o inferno. E por isso nós vamos falar hoje sobre a mentira do inferno. É bem verdade que muitas denominações religiosas, isso mesmo, Leandro, mentes cauterizadas, muitas denominações religiosas têm usado o tema do inferno como a sua pregação principal. Por quê? Porque esse assunto ele instaura o medo, o terror, o pavor. E eu arrisco dizer a vocês que se hoje no Brasil proibisse pregar sobre Jesus, para a maioria das denominações que eles chamam de igreja, mas você e eu sabemos que igrejas são pessoas, mas eu vou usar a expressão igreja aqui, tá ok? Mas saiba que eu estou usando a palavra igreja somente nesse nosso contexto. Igrejas são pessoas, mas para o sistema, igreja é lugar, é denominações. Então, se proibisse hoje pregar sobre Jesus na maioria das igrejas, eu tenho convicção que a maioria das igrejas não sentiria diferença nenhuma. Continuaria tudo correndo do mesmo jeito. Agora, se fosse proibido aqui no Brasil pregar sobre o inferno, muita igreja fecharia as portas. Repito, se fosse proibido pregar sobre o inferno aqui no Brasil, muitas igrejas fechariam as portas. Por quê? Porque muitas igrejas fizeram do tema do inferno a sua pregação principal, a sua ferramenta principal de anúncio daquilo que eles chamam de palavra de Deus, ou daquilo que eles chamam de evangelho. Agora, inclusive, um certo pastor muito conhecido no meio religioso, ele teve a audácia de dizer, e essa frase que ele disse foi replicada por muitas pessoas manipuladas, ele teve a audácia de dizer que Jesus, em seu ministério terreno, falou muito mais sobre o inferno do que sobre o céu. Gente, isso é uma fake news, isso é uma mentira. Jesus falou sobre a palavra inferno, falou sobre o inferno? Sim, falou, mas o tema central da mensagem de Cristo, da mensagem de Jesus, era revelar aos homens o amor de Deus. O tema central da mensagem do evangelho pregado por Jesus era o reino de Deus. Jesus não perdia tempo falando e colocando medo nas pessoas sobre o inferno, minha gente. Evangelho significa boas novas. Boas novas é boa notícia. E que boa notícia há em falar para uma pessoa: olha, você vai queimar eternamente no inferno. Infelizmente, as boas novas do evangelho na boca, nos lábios do sistema religioso e de pessoas religiosamente fanáticas se tornou numa mensagem de pavor, numa mensagem de terror. Agora, talvez você me diga: Charlison, a Bíblia fala sobre o inferno. Eu já li na Bíblia e eu encontrei a Bíblia falando sobre o inferno. E realmente, minha gente, na Bíblia que você tem em mãos, você vai encontrar, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, algumas vezes a palavra inferno. Porém, é importante saber que a palavra inferno que você encontra na sua Bíblia não tem a mesma conotação, o mesmo significado
de inferno que você lê e pensa quando você lê a palavra inferno aí na sua Bíblia. Quando você lê na Bíblia a palavra inferno, não tem o mesmo significado de inferno que hoje, na nossa cultura, na nossa sociedade, se tem daquilo que é inferno. Então vamos lá. Você precisa saber. Isso você não pode esquecer. Se você tiver com um papel, uma caneta aí para você anotar, seria muito importante você anotar para não esquecer, tá ok? Existem pelo menos quatro palavras que foram traduzidas para o português como inferno. A Bíblia cita 4 palavras no hebraico e no grego também, que foi traduzida para nós como inferno. Porém, cada uma dessas palavras tem conotações diferentes, tem significados diferentes, e isso causou uma grande confusão por parte daqueles que hoje, com uma mentalidade religiosa, abrem a Bíblia e leem a palavra inferno. Por quê? Porque acha que tudo está falando da mesma coisa. Porque acha que tudo está se tratando do mesmo inferno de tormento, de fogo e de diabo com o tridente na mão, fincando nas pessoas. E não, isso não é uma verdade. Cada uma dessas palavras, que para nós foi traduzida como inferno, ela tinha eram palavras diferentes e tinham significados diferentes, ok? E é isso que nós vamos observar um pouquinho hoje. A primeira palavra que nos foi traduzida como inferno está no Antigo Testamento. E essa palavra é Sheol. A palavra Sheol, no hebraico, e ela aparece 65... Eu anotei aqui, eu estou aqui com a colinha na minha frente, tá bom? Para eu não me esquecer de nada que eu anotei aqui. A palavra Sheol é uma palavra hebraica e ela aparece 65 vezes no Antigo Testamento. Para nós, foi traduzida a palavra Sheol como inferno. Mas o que era o Sheol? A palavra Sheol nada mais é do que sepultura. Não quer dizer aquilo que nos vem à mente quando fala inferno. Aí você pensa numa alminha descendo e caindo lá num caldeirão de fogo, né? E aquele monte de fogo queimando e diabo para todo lado e capeta gritando e almas aterrorizadas. Não. Sheol era simplesmente inferno. E na cultura hebraica veterotestamentária, ou seja, na cultura hebraica do Antigo Testamento, Sheol era somente o lugar para onde os mortos iam. Seja esse morto bom ou ruim, seja rico ou pobre, na mentalidade judaica veterotestamentária, todo mundo que morresse ia para o Sheol, para a sepultura. Inclusive, essa palavra Sheol, na cultura hebraica, na mentalidade hebraica, ela tinha uma conotação de nivelar todos os seres humanos. Por quê? Porque seja rico ou seja pobre, no Sheol eles estariam no mesmo lugar. Entende? Que Sheol, na cultura judaica, não tem nada a ver com esse inferno de fogo e de tormento eterno. É simplesmente um lugar que todo mundo vai. Então, por esse lado, por essa perspectiva, a palavra Sheol nos foi traduzida como inferno. Nesse sentido, todo mundo vai para o inferno, minha gente. Repito. Nesse sentido, Sheol como sendo o destino dos mortos, todo mundo vai para o inferno. Por quê? Porque um dia todo mundo vai para a sepultura. Se tem uma coisa que é certa na nossa existência humana, é a morte.
Embora nenhum de nós estejamos desejando, eu espero, né, que você não esteja desejando a morte, mas é algo que vai acontecer para todo mundo. Sheol, lá na cultura hebraica, ela tinha um peso tão grande, por quê? Porque ela significa separação. É o esquecimento total da existência. Vamos ver o que está escrito aqui em Eclesiastes, no capítulo 9, o versículo 10. Eclesiastes, se você está com a sua Bíblia, Eclesiastes, capítulo 9 e o versículo 10. Vai deixando aí o seu like, tá bom? E compartilhando. Está escrito assim, olha: tudo que você tiver que fazer, faça com todas as suas forças. Porque para o inferno onde você vai, não se pode fazer nada. Ali não existe pensamento e nem conhecimento e nem sabedoria. Então, em algumas traduções aqui está inferno. Na tradução que eu tenho aqui, diz assim, olha: tudo que você tiver que fazer, faça o melhor que você puder. Pois no mundo dos mortos, Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Pois a tradução que eu tenho não tá inferno. Já é uma tradução mais atualizada. Pois no mundo dos mortos, e lá no original hebraico, a palavra mundo dos mortos, inferno, aqui é Sheol. Então, pois no Sheol, no mundo dos mortos, não se faz nada. Ali não existe pensamento e nem conhecimento, ou seja, o Sheol, minha gente, é uma não existência. É um lugar onde a alma, ela não tem conhecimento de coisa alguma. Isso na cultura judaica. Ou melhor, na cultura hebraica, né? Veterotestamentária. Ok? Então, a ideia que se tinha desse inferno no Antigo Testamento é que era simplesmente um lugar para onde todo mundo ia. O mundo dos mortos. Onde não havia conhecimento, não havia esperança, não havia vida. Era um lugar do não vida. Ok? Isaías, capítulo 14, versículo 9. Aqui que dá um problema maior ainda, hein, minha gente? Olha só. Isaías 14, versículo 9. Cadê minha água? Tá aqui. Isaías 14, versículo 9. Irmão Carlos Eduardo dizendo: o inferno é real e não importa qual seja o nome. Se você ficar até o final, talvez, e se você for uma pessoa que usa o cérebro e não apenas o tenha, né? Talvez você mude de conhecimento, você mude de conclusão, meu irmão. É claro, para isso é preciso não apenas ter cérebro, mas usá-lo também, né? Vamos lá. Isaías 14, versículo 9. Está escrito assim: lá embaixo, no mundo dos mortos, olha que a minha tradução que eu tenho aqui, que é a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Todas as vezes que aparece a palavra Sheol, não está se referindo a inferno de tormento, e sim como mundo dos mortos, tá bom? Então vamos lá. Lá embaixo, no mundo dos mortos, os seus moradores se preparam para receber você. As sombras daqueles que eram poderosos na terra acordam, e os que foram reis se levantam dos tronos e dizem: você também perdeu a força como nós. Agora você é como qualquer um de nós. Porque eu disse que esse versículo aqui é mais complicado ainda para o sistema religioso. Por quê? Porque o sistema religioso ensina que esse personagem de Isaías 14 está falando de um ser espiritual chamado Lúcifer. E eles acreditam que Lúcifer aqui é o diabo, Satanás, é um ser maligno. Eu tenho
um vídeo aqui no meu YouTube, no meu canal no YouTube, explicando sobre Isaías 14. E explicando que não é Satanás, não é o diabo, tá bom? O personagem de Isaías 14, Lúcifer aqui, significa simplesmente estrela da alva, estrela da manhã. E esta profecia, ela é direcionada ao rei da Babilônia. O profeta Isaías está chamando o rei da Babilônia de estrela da manhã, de estrela da alva. Mas olha só a confusão que eles arrumam. Eles falam assim, tá vendo? Deus está mandando Lúcifer para o inferno. Por quê? Porque eles entendem que Sheol é inferno. Porque em algumas traduções, nas traduções mais antigas da Bíblia, a palavra Sheol foi traduzida por inferno. Então eles juntam Lúcifer, que para eles é o diabo, e eles juntam o inferno, Sheol, e dizem, tem tudo a ver. Lúcifer e diabo, ou melhor, Lúcifer e inferno é uma coisa só. E não, minha gente. Ok? Não. Sheol, Lúcifer é o rei da Babilônia. Ele é comparado com a estrela da alva, a estrela da manhã. O que era a estrela da manhã? Deixa eu só abrir um parêntese aqui para você entender. A estrela da manhã era o planeta Vênus, na cultura antiga. Por quê? Porque antes do pôr do sol, Vênus começa a brilhar no céu. Quando você vê uma estrela no horizonte, brilhando bem forte lá na alva, né, na manhã, aquilo é Vênus. E ele começa a brilhar antes do sol. E pouco tempo depois o sol vai chegando. Então na cultura antiga acreditava-se que Vênus trazia o sol, que Vênus trazia a luz. Por isso a palavra Lúcifer significa portador da luz. Lúcifer é uma palavra que era designada a Vênus e que foi também referida a esse rei da Babilônia, ok? Voltando ao nosso tema então, Sheol aqui é simplesmente o mundo dos mortos para onde todo mundo vai. Veja comigo, senhores, Jó capítulo 14. Jó capítulo 14 e o versículo 13. Isso aí, Luciene. Lúcifer é um adjetivo, não é um nome próprio, tá bom? Jó 14, versículo 13. Está escrito assim. Olha o que Jó está falando para Deus. Isso aqui é Jó orando, falando com Deus. Se tu me pusestes no Sheol. Na minha tradução, se tu me pusestes no mundo dos mortos. Mas na tradução que muita gente tem, está assim. Se tu me pusestes no inferno e ali me escondesses até que a sua ira passasse e depois se lembrasse de mim. O que Jó está pedindo aqui? Jó está pedindo para Deus colocar ele no inferno até que a ira de Deus passasse. Jó está falando para Deus assim, Deus, eu queria que enquanto o Senhor está irado, o Senhor me mandasse para o inferno. E depois, quando a sua ira passasse, me tira de lá. Aí você fala assim, mas Jó está ficando doido, minha gente? Jó está pedindo para ir para o inferno? Não! Jó está pedindo para ir para o mundo dos mortos. Que Jó está pedindo é o seguinte, meu Deus, se o Senhor me deixasse lá no mundo dos mortos, só até a sua ira passar. E depois me ressuscitar novamente. Entende? Entende que Jó não está pedindo para ser queimado num caldeirão de fogo. Não é isso que Jó está pedindo. Sabe por quê? Porque quando Jó falava Sheol, não tinha em mente esta imagem vermelha que você tem quando você pensa em inferno. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Quando eu falo a palavra inferno, a maioria dos senhores que estão me assistindo agora tem uma imagem vermelha de fogo para todo lado, um caldeirão talvez, cheio de almas atormentadas, e a irmã Nadir passando e olhando as almas gritando no inferno. Inclusive a irmã Nadir foi algumas vezes lá no inferno. Não é assim? Muitos de vocês têm essa imagem de inferno. Mas inferno aqui no Antigo Testamento, vou chegar lá, Carlos Eduardo,
A imagem de Sheol, de inferno aqui no Antigo Testamento, não tem nada a ver com esse tormento, com esse lago de fogo. E sim, é simplesmente mundo dos mortos. Tá ok? Então a primeira palavra... a primeira palavra que nos foi traduzida como inferno é a palavra Sheol. S-H, para quem estiver anotando aí, S-H-E-O-L. Ok? Uma segunda palavra também que nos foi traduzida como inferno, e agora já é no Novo Testamento, é a palavra Hades. Hades. A palavra Hades, agora já no Novo Testamento, ela é uma palavra grega e ela aparece 61 vezes no Novo Testamento. Ok? Não sou testemunho de Jeová. João Batista, nós vamos chegar até a conclusão. Eu estou agora iniciando nossa reflexão de hoje. Tá ok? Então a palavra Hades, ela é uma palavra grega que aparece 61 vezes no Novo Testamento. E é uma palavra que foi usada algumas vezes por Jesus e também pelos apóstolos. E Hades também significa mansão dos mortos. É uma palavra da mitologia grega. Você conhece a mitologia grega, minha gente? Ou você conhece só a mitologia brasileira? Tem gente que nem a mitologia brasileira conhece, né? Falar com você assim, Curupira, você acha que é demônio. Caipora é Satanás. Não, isso são seres da mitologia brasileira, tá bom? Agora, o Hades é um personagem da mitologia grega. E quem era o Hades? O Hades era considerado o senhor do mundo inferior. Daí vem a palavra inferno. Inferno significa região inferior, mansão dos mortos, mundo dos mortos. E o Hades, ele era, na cultura grega, ele era dividido em 3 lugares, minha gente. Era o... Peraí que eu tenho que ler agora aqui, que eu perdi aqui onde eu anotei, que eu vou esquecer. O Hades era dividido por 3 lugares. A Ilha dos Bem-Aventurados, também chamado de Campos Elíseos, que era para onde iam as almas boas e justas. Tinha o segundo lugar, que era chamado esqueci o nome. E tinha também o Tártaro. O que era o Tártaro? O Tártaro era exatamente onde ficavam os maus, aqueles que fizeram maldade na terra. Deixa eu abrir um parênteses para explicar para vocês, minha gente. Lembrei, era a Ilha dos Bem-Aventurados, né? A região intermediária, que era para onde iam os anjos caídos, que na cultura grega tinha os anjos caídos, e o Tártaro, que é para onde iam os maus. Deixa eu só abrir um parênteses para explicar para você, meu querido e minha querida. Isso aqui é cultura. É cultura, é lenda. É lenda. Jesus, ele inserido em uma cultura lendária que tinha lendas, que tinha tradições, ele usou dessas tradições e dessas lendas para poder transmitir algumas verdades para as pessoas. Porque se eu assumir que Jesus falou do Hades, como sendo uma realidade cristã, uma realidade, eu tenho que concordar que existe um Deus chamado Hades. E se existe um Deus chamado Hades, eu tenho que concordar também que existe um Deus chamado Zeus. Por quê? Porque a palavra Hades, ô Carlos Eduardo, não foi inventada por Jesus. Infelizmente, crente acha que tudo que está na Bíblia foi inventado pelos personagens da Bíblia. Não. A palavra Hades, ela vem da cultura grega. Os gregos acreditavam que quando as pessoas morriam, elas iam para o Hades, ou seja, para o mundo dos mortos. E ali tinha 3 destinos, tinha 3 lugares, né, possíveis, que era
a Ilha dos Bem-Aventurados, que era a região intermediária, ou para o Tártaro. Jesus usou desta cultura, assim como Paulo várias vezes também usou argumentos da cultura na qual ele estava inserido para poder transmitir lições para as pessoas. Então quer dizer que as culturas estavam certas? Não, senhores. Quer dizer que Jesus ele sabia a mentalidade que o povo tinha. E usando dessa mentalidade, Jesus vai ensinar verdades com base na cultura do povo. Ok? Então vamos lá, o irmão perguntou sobre o rico e Lázaro, né? Vamos aqui então a Lucas capítulo 16, versículo 23. Lucas capítulo 16, versículo 23. Tá dando para entender, minha gente? Se você estiver entendendo, comenta assim: eu estou entendendo. A palavra Hades vem da mitologia grega, que significa mansão dos mortos, ou que era a mansão dos mortos, né? Era um lugar da não-vida, onde a existência não tinha sentido. Isso eu anotei aqui de um comentarista bíblico que eu achei muito interessante. O Fábio não está entendendo. Assista de novo daqui depois no YouTube, Fábio. Porque eu estou fazendo o possível para ser o mais claro possível. Ok? Eu estou entendendo. E que bom que você está entendendo. Então, Lucas capítulo 16, versículo 23. Vamos ver o que está escrito? Lucas 16, cadê o 23? Achei. Está escrito assim, olha. Isso aqui é a parábola do rico e de Lázaro, né? Os dois morreram. E o versículo 23 diz assim: e no Hades, essa é a tradução grega, né? A palavra aqui é Hades. Na tradução que a maioria das pessoas tem, está escrito assim: e no inferno, o rico olhou e viu Lázaro de longe. Então vamos lá, já temos um problema aqui. Tem um problema aqui, quer dizer então que do inferno dá para ver o céu. Entende? Você consegue entender que o texto está dizendo o seguinte: e no inferno o rico que estava sendo atormentado, que estava sendo queimado, olhou e viu Lázaro no seio de Abraão. Tem gente que acha que seio de Abraão é um Abraão grandão e um Lázaro pequenininho no peito de Abraão. Não é isso não, tá, gente? Seio de Abraão aqui é essa referência a esse ilha dos bem-aventurados, ok? Ok? Então vamos lá então. O Hades é o lugar que é dividido em 3 setores, que é a Ilha dos Bem-Aventurados, que é a zona intermediária, né? E também o Tártaro. O que Jesus está contando aqui para que aquele povo que tinha uma mentalidade envolvida com a cultura grega, o que Jesus está ensinando aqui? Jesus está ensinando o seguinte: olha, esses dois morreram, certo? E eles foram para o Hades. E lá na Ilha dos Bem-Aventurados estava Lázaro, mas a palavra que Jesus usou ali foi seio de Abraão. E lá no Tártaro, essa é a tradução. Aí, não entendi. Essa é a palavra original grega que está aí no Lucas capítulo 16, o versículo 23. Quando na sua Bíblia aparece a palavra inferno, em Lucas 16, 23, o original é Tártaro. Ok? Vamos lá então. Deixa eu só ver uma coisa aqui, minha gente. Que eu acho que eu pulei uma parte aqui. Não, na verdade, sim. Na verdade, eu tô falando... Eu li outra palavra. Na verdade, a palavra aqui é Hades, tá ok? A palavra aqui é Hades. Eles estão no Hades,
Ok? Tártaro vai mais à frente, eu vou falar daqui a pouco sobre o Tártaro. Mas quando Jesus fala aqui de inferno, aqui em Lucas, capítulo 16, 23, a palavra aqui é Hades. Ok? Então, risca aí, se você escreveu Tártaro, risca aí e coloca aí Hades, ok? Eu me confundi aqui nas minhas palavras. Deu para entender aí, minha gente, eu consertando o que eu acabei de dizer? Deu para entender ou não? Beleza, então, o irmão Carlos Eduardo, se eu não me engano, quando Jesus ele contou a parábola do rico e do Lázaro, Jesus não está falando de um inferno de tormento. Jesus ele está usando uma concepção da cultura grega para que as pessoas entendessem, que se vangloriar, para que as pessoas entendessem que se exaltar, que ser soberbo não nos leva a lugar nenhum. Por quê? Porque todos vão ao mundo dos mortos. Porque todos vão descer à sepultura. Deu para compreender isso? Deixa eu ver se tem mais algum versículo aqui que eu poderia citar para vocês. Eu acho que eu separei somente esse versículo. Inclusive, lá no Credo, tem uma frase que diz assim: silencia para mim o Josélio. Josélio não quer aprender, não sabe aprender. Ele é alienado e ele não vai conseguir acompanhar porque está atrapalhando as outras pessoas. Então silencia para mim, por favor, o Josélio. Tem um versículo que diz assim, que Jesus, ele desceu... Eu vou silenciar. Peraí. Prontinho, Josélio. Fica aí no Hades, tá bom? Já que a gente tá falando de Hades mesmo. Pra mim tá claro que ele foi para o inferno. Mas mesmo comigo mostrando pra você aqui, meu irmão, estou te mostrando a luz da etimologia da palavra, desmistificando a tradução errônea que foi nos traduzida como inferno, meu querido. Mesmo assim, você continua lendo esse versículo e vendo aqui um inferno que é pregado pela igreja. Minha gente, aí é complicado. Contra fatos não há argumentos, menos para pessoas manipuladas, minha gente. Eu não consigo entender como a gente mostrando, apresentando provas e pesquisas, e se você quiser, pesquise também, a pessoa está diante da prova e continua querendo enxergar o que foi ensinado. Aí já é demais, meu querido. Meu querido Carlos Eduardo, deixa eu tentar mais uma vez, com toda a paciência do mundo, te explicar, meu querido Carlos Eduardo. Por que o rico pediu água? Porque na cultura, preste atenção, usa o seu cérebro, por favor, nesse momento. Na cultura grega, o Hades era dividido em 3 partes. Querido, preste atenção. Na cultura grega, o Hades era dividido em 3 partes. Primeira parte era a ilha dos bem-aventurados, era onde ficavam as pessoas boas. A segunda parte era a zona intermediária, era onde ficavam os mais ou menos. E a terceira parte era o Tártaro, meu querido. Era onde iam as pessoas más, era onde as pessoas sofriam. Isso na cultura. Pelo amor de Deus, cultura. Cultura grega. Assim como existe a cultura brasileira, assim como existe a cultura indiana, isso é na cultura grega. Jesus está usando de um subterfúgio, de uma instrumentalidade da cultura. Deu para entender, meu irmão? Cultura. E o Tártaro era na cultura. O Tártaro era o lugar de sofrimento. O Tártaro. Mas isso é na cultura. Deu para entender? Deu para os senhores entender ou não? Não estou criando minha própria ideologia, meu querido. É só você estudar. Sabe? Tudo que eu estou dizendo aqui está disponível para quem quiser estudar na internet. Tem livros aos montes para pessoas que não têm preguiça de estudar.
Sabe qual é o problema da maioria das pessoas? É que elas são preguiçosas. A maioria das pessoas são preguiçosas. Elas preferem ouvir o que o pastor fala e elas preferem acreditar do que estudar. Aí, meu querido, contra isso eu não posso fazer nada, não é verdade? Então vamos lá. A cultura grega era essa. Okay? Jesus está falando que existe um inferno de tormento? Não! Jesus só está trazendo à mente deles aquilo que eles têm como cultura para poder ensinar uma lição. Que lição é essa? Que ser orgulhoso, soberbo, que ser arrogante, que ser prepotente e que não enxergar o seu próximo não te conduz e não te faz melhor do que ninguém. Por quê? Porque todo mundo vai para o mesmo lugar. Todo mundo vai morrer. Isso é uma parábola. E essa história de que parábola não cita nome é invenção do sistema religioso, tá bom? O sistema religioso, ele tem as suas... os seus mecanismos de tentar explicar algumas coisas que estão óbvias, tá? Mas vamos lá. E existe uma terceira palavra para inferno, que foi traduzida para nós como inferno. Então eu já falei da palavra Sheol, que era o mundo dos mortos. Eu já falei sobre o Hades, que também é o mundo dos mortos, porém, Sheol é o mundo dos mortos na cultura hebraica. Hades é o mundo dos mortos na cultura grega, ok? Deu para entender aí? Inclusive, Hades não era apenas um lugar, mas era também um deus. Quando Jesus falou a palavra Hades, os que ouviram pensaram tanto nesse lugar dos mortos, como também no deus Hades, que era o que eles acreditavam, que a cultura acreditava. Quando Jesus falou de Hades, quem estava ali estava sabendo de que Jesus estava falando. Ok? A terceira palavra que nos foi traduzida como inferno é a palavra Geena, ou alguns pronunciam como Geena, né? E essa palavra aparece 12 vezes no Novo Testamento. E Geena, minha gente, ou Geena, era um lugar geográfico, era um lugar que existia mesmo. E, inclusive, ainda hoje, lá em Israel, se você for, lá em Jerusalém, existe o lugar onde foi o Geena. O que era o Geena, minha gente? O Geena era uma tradução daquilo que é chamado no Antigo Testamento de Vale de Inom. O que acontecia nesse Geena? No tempo de Jesus, o Geena era um lixão a céu aberto. Por que esse lugar se transformou num lixão, Charleston? Por quê? O Jameson dizendo, mais um querendo confundir. Não, meu querido, estou querendo explicar. Confundido, vocês estão. Confundido é aquilo que a religião criou em vocês. Tá ok? Agora, para quem estuda, para quem quer aprender, isso aqui não é confusão, não. Isso aqui é libertador. Tá ok? Então, vamos lá. Por que aquele lugar se tornou um lixão a céu aberto? Porque lá no passado, o Vale de Inom era um lugar onde se fazia sacrifícios de humanos, de pessoas, a deuses pagãos. Inclusive o rei Manassés, ele sacrificou os seus filhos, alguns de seus filhos, a deuses no Vale de Inom. Era um lugar considerado um lugar de maldição, um lugar de sofrimento. E no tempo de Jesus, esse Vale de Inom, traduzido por Geena, ou Geena, né? Ele se transformou em um lixão a céu aberto. De forma que esse lugar ele tinha um peso tão grande que ele também servia como cemitério de indigentes. Pessoas ruins, assassinos, criminosos, eles eram jogados, depois de mortos, os seus corpos eram jogados no Geena, nesse lixão a céu aberto. Exatamente por isso, nesse lugar tinha, minha gente, incineração o tempo todo. Tinha fogo o tempo
todo no Geena ou no Guiena. Exatamente por isso que Jesus diz que nesse lugar o fogo nunca apaga e o verme nunca morre. Agora vamos cá. Abra sua Bíblia aí comigo, Mateus capítulo 10, versículo 28. Mateus capítulo 10, versículo 28. Eu acho, meus irmãos, que essas pessoas que estão aqui contestando realmente são discípulos da irmã Nadir, viu? Eles querem que tenha um inferno mesmo, de fogo, de tormento, porque tá na Bíblia, tá lá, ó, Jesus falou. Olha o que Jesus falou, cadê? Mateus 10, 28. E se eu provar para vocês, como eu estou provando, que inferno na Bíblia não tem nada a ver com esse inferno que a igreja pregou e ensinou para vocês, aí eles vão dizer o seguinte: mas a irmã Nadir viu. O irmão está perguntando assim: então o lugar do diabo é onde? Quem quer que eu traga aqui um estudo sobre o diabo, minha gente? Olha, meu querido, deixa eu só te explicar. Até mesmo dentro do sistema religioso, da teologia religiosa, o inferno não é a casa do diabo, tá? Até mesmo dentro do sistema religioso é ensinado que o diabo não está no inferno. Se você acha que o diabo mora no inferno, você está assistindo muito aquela série Lúcifer. Tá ok? Mas vamos falar então. Pode falar sobre o bicho. Olha só que interessante, mas eu vou entrar nesse versículo, tá bom, irmão? Primeiro vamos aqui, olha. Mateus 28, ou melhor, Mateus 10, versículo 28. Está escrito assim: não tenham medo de seres humanos que podem matar o corpo, mas não pode matar a alma. Tenha medo de Deus. Olha que interessante, tá mandando ter medo de Deus, hein? Que pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. Perceba que aqui a minha tradução já traduziu a palavra Guiena como inferno, minha gente. Porém, inferno aqui é Guiena. O que era o Guiena? Quando Jesus falou Guiena, todo mundo sabia de que Jesus estava falando. Do lixão, onde as pessoas indignas eram jogadas. Por quê? Porque essas pessoas não eram consideradas dignas de um sepultamento digno, não eram consideradas dignas de ser colocadas em um cemitério junto com outras pessoas. Então, elas eram fadadas ao esquecimento. O Guiena, no tempo de Jesus, trazia uma mensagem de esquecimento. Apenas pessoas que não merecem ser conhecidas na história, que não merecem serem lembradas na história, é que vão para o Guiena. Era isso que eles acreditavam. Por isso Jesus está dizendo o seguinte: olha, tenha medo daquele que pode pegar a alma de vocês. O que é a alma, minha gente? A alma é os nossos sentimentos, a alma é a nossa lembrança, a alma são as nossas emoções. Jesus está dizendo: tenham medo desse que pode acabar com tudo isso e nenhuma lembrança fique de vocês. É isso que Jesus está dizendo. Mas aí traduziram para a nossa Bíblia como inferno. Sabe o que eu acho interessante? O irmão está perguntando assim: você virou ateu? Sabe o que eu acho interessante? Que toda pessoa que revela as mentiras do sistema religioso, toda pessoa que revela as mentiras da religião, é considerada ou ateu ou herege. Já percebeu isso? Você já percebeu isso? Que todo mundo que confronta o sistema religioso ou é ateu ou é herege? Mas não é, minha gente. Não é. Eu simplesmente estou mostrando para vocês que traduziram 4 palavras como inferno e hoje você lê aí na sua Bíblia e acha que tudo está tratando a mesma coisa. E não é. Eu já mostrei para os senhores a palavra Sheol, lá no Antigo Testamento, que significa mundo dos mortos, ou melhor, mundo dos mortos, né? Também a palavra Hades, que também é a região dos mortos, o castelo ou a mansão dos mortos. E agora eu estou falando da palavra Geena, ou Guiena,
que era o lixão de Jerusalém. Então, quando Jesus falava de Guiena, Jesus nunca pensou no inferno do jeito que você pensa. Entende? Tem alguma pergunta, você já leu Apocalipse? Lá em Apocalipse, todas as vezes que aparece a palavra inferno, a palavra ali é Hades. Ok? Que é a região dos mortos. Beleza? Então vamos lá então. Mateus capítulo 5, versículo 22. Tô quase encerrando já, tá bom, minha gente? Mateus 5, 22. Olha o que está escrito aqui em Mateus 5, 22. Mas eu lhes digo que qualquer pessoa que ficar com raiva de seu irmão será julgado. E quem disser ao seu irmão, você não vale nada, você será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Aí alguém vai me dizer assim, tá vendo aí, Charles, ó? Fogo do inferno. Só que a palavra inferno aqui é Guiena. Não tem nada a ver com o inferno que você pensa aí. É aquele fogo que queimava dia e noite lá no Guiena, lá no lixão da cidade de Jerusalém. É aquele fogo que era usado para Deixa eu ver qual é a palavra, minha gente. Incinerar. Oh, meu Deus. Era aquele fogo que era usado para incinerar pessoas mortas, indigentes, que eram jogadas no Guiena. Por isso que Jesus está falando que estará em perigo de ir para o fogo do Guiena, para o fogo do inferno, que foi traduzido para a gente. Deu para entender, senhores? Marcos capítulo 9, versículo 43. Marcos 9, 43. Se uma das suas mãos... Eu vou ler a partir do 43, tá bom? Se uma de suas mãos faz com que você peque, corta e joga fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna do que com uma só mão... do que com as duas mãos você ir para o inferno, onde o fogo nunca apaga e ali os vermes. Isso aí tá entre colchetes aqui na minha Bíblia, não sei se na sua também tá. Depois eu vou explicar isso. Ali os vermes nunca morrem e o fogo nunca apaga. Na minha Bíblia tá entre colchetes, na sua tá assim também? O que Jesus está dizendo aqui, minha gente? Jesus está trazendo uma referência ao Guiena, ao lixão da cidade. E na minha Bíblia, pelo menos, está entre colchetes. O que significa quando um texto está entre colchetes? O que significa? Quando está entre colchetes, significa que o texto não consta nos manuscritos mais antigos. Pode ser um acréscimo, uma interpolação. Então, toda vez que você lê um texto aí na sua Bíblia, algumas traduções fazem isso, outras não, né? Mas toda vez que você lê aí na sua Bíblia algum texto que estiver entre colchetes, significa que aquilo foi possivelmente acrescentado. Talvez isso aqui seja uma explicação por parte do copista do que era o Guiena, do que acontecia no Guiena. E o que acontecia no Guiena? O Guiena era um lugar onde o fogo nunca apagava e o verme nunca morria. Por quê? Porque ali dia e noite tinha gente, tinha corpos sendo jogados, tinha fogo para incinerar aqueles corpos e tinha bicho que atuava na decomposição dos corpos. O irmão perguntou aqui, que bicho é esse que não morria? Alguns crentes acham que o bicho que nunca morre lá desse inferno aqui, do Guiena, é o diabo. Não! Tá falando de bicho. Sabe quando o corpo entra em decomposição? É isso, aquele bicho que nunca morre. Por quê? Porque a todo tempo tem gente sendo lançada ali. Deu para entender? Deu para entender ou não, senhores? E a quarta palavra, traduzida como inferno, é a palavra
tártaro, e essa palavra só aparece uma vez na Bíblia. E está lá em 1 Pedro, se eu não me engano, capítulo 2, o versículo 4, que fala que é o lugar para onde os anjos serão lançados. É a palavra tártaro. Agora preste atenção comigo. De onde vem essa ideia de que os anjos serão lançados em um lugar? Eu vou explicar para vocês, minha gente. Durante o exílio babilônico, durante o tempo que Israel esteve no exílio babilônico, Israel teve contato com uma religião dualista chamada zoroatrismo. Ô Neide, eu não me lembro se é 2 Pedro ou 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Tá bom? Então vamos lá. Enquanto o povo de Israel passou os 70 anos no cativeiro babilônico, eles tiveram contato com uma religião chamada zoroatrismo. Inclusive, se você quiser que eu fale um pouquinho sobre o zoroatrismo, comente aqui embaixo desse vídeo a palavra comente assim, olha, fale sobre o zoroatrismo, tá bom? Posteriormente eu farei um vídeo explicando um pouquinho sobre o zoroatrismo. Mas o que era o zoroatrismo? O zoroatrismo era uma religião dualista que acreditava em um único Deus, mas que era rival de um ser que não era Deus, porém que se degladiava ou que degladiava contra Deus. Entende? Deixa eu explicar uma coisa para você, minha gente. A cultura hebraica não acreditava num diabo que luta contra Deus. A cultura hebraica não acreditava de um ser espiritual que fazia maldade. Não existia isso. Inclusive, na cultura judaica, tanto o bem quanto o mal, quem fazia era quem? Era Deus. Quer prova disso? Tá aqui, olha. Deixa eu achar o versículo. Em Isaías 45, 7, está escrito assim: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço o bem e crio o mal, eu faço todas as coisas. Isso aí, bem, não vou saber pronunciar. Isso aí, meu querido. Isaías 45, 7. A ideia da cultura veterotestamentária era que o bem e o mal vinha de Deus. Porém, durante os 70 anos no cativeiro babilônico, os hebreus tiveram contato com o zoroatrismo, que acreditava que tinha o Deus do bem e tinha um ser que não era Deus, mas que era responsável pelo mal. E que todos aqueles que faziam o mal estavam do lado desse ser mal e ia passar a eternidade com o Deus mal. Essa ideia, ela entrou, obrigado, tá? 2 Pedro 2,4. Essa ideia foi absolvida, certo? Essa ideia foi absolvida pelo judaísmo. Então, quando você entra no Novo Testamento, eu não sei se você tem essa impressão, mas quando você lê o Novo Testamento e você lê o Antigo Testamento, não parece estar falando de coisas completamente diferentes. As ideias veterotestamentárias não parecem serem completamente diferentes das ideias neotestamentárias. É por quê? É porque o povo de Israel teve contato com várias outras religiões. E principalmente com o zoroatrismo, que ensinava um destino para os maus, um lago de fogo, um ser que seria destruído e lançado nesse lugar de tormento. O zoroatrismo ensinava o sofrimento eterno e o judaísmo absorveu isso tudo. Então, quando você lê o Novo Testamento, isso aqui é para quem pensa e para quem quer estudar. Quando você vê o Novo Testamento, você vai ver todas essas doutrinas zoroástricas inseridas na cultura da sociedade. Portanto, meu querido, os apóstolos, Jesus e Apocalipse, enfim, usou de
terminologias da cultura de sua época para transmitir verdades que aquele povo entenderia com a mente que eles tinham. Compreende? O inferno de tormento e tormento eterno é uma criação da igreja medieval. O que acontece? Para me encerrar agora, tá bom? Durante a Idade Média, a igreja medieval começou a manipular, a controlar os cidadãos. A margem de vida da população na Idade Média era por média de 40 anos de idade. Eles viviam aproximadamente até os 40 anos de idade e morriam. Para controlar essas pessoas, a igreja medieval, e eu posso dizer bem claramente, o catolicismo medieval, criou um inferno de tormento eterno, ensinando para as pessoas a seguinte frase: já não basta sofrer em vida. Por quê? Porque o estilo de vida dos camponeses, das pessoas, dos plebeus, é assim que pronuncia? O estilo de vida era precário, era um péssimo estilo de vida, sem nenhum saneamento básico, sem nenhuma saúde. Aí a pregação que eles ensinavam era o seguinte: já não basta sofrer nessa vida, vai sofrer eternamente também no inferno. E eles começavam a fazer teatros nas ruas, colocando medo e pavor nas pessoas sobre um inferno de tormento, minha gente. As pregações da igreja da Idade Média eram teatros, encenações de pessoas sendo atormentadas, queimadas pelo fogo eterno do inferno, e as pessoas ficavam apavoradas, mas a solução eles davam no final da mensagem. Mas calma, existe uma instituição que pode livrar vocês desse fogo eterno. Que instituição é essa? Somos nós, igreja. E assim eles controlavam as pessoas. E infelizmente, esse inferno de tormento, usado como ferramenta, como pregação de medo na Idade Média, perdura até hoje. E é usada por muita gente ainda hoje para poder colocar medo nas pessoas, para poder manipular as pessoas. Ainda hoje, muitas denominações religiosas usam o inferno para manipular as pessoas. Eu não tenho mais tempo para falar, já estou há mais de 1 hora aqui. Eu aconselho você a ler alguns livros sobre a existência do inferno. E também leia um livro chamado A Divina Comédia, de Dante, onde Dante conta um inferno de fogo. Inferno esse que a religião, certo? Que a religião, ela se apoderou e apresenta para vocês. Apresenta para vocês como sendo um inferno de fogo. Resumindo, o que é o inferno? O inferno de fogo não existe. O tormento eterno não existe. O inferno é uma condição. E tem muita gente que não precisa morrer para ir para esse inferno. Tem muita gente que ainda viva carrega dentro de si um inferno. Toda vez que você não ama, toda vez que você não enxerga, toda vez que você não acolhe, toda vez que você anula a sua existência, que você anula a sua motivação de estar aqui, qual é? De enxergar o outro, de abraçar o outro, de acolher o outro. Toda vez que você anula o outro e se anula, você está vivendo um inferno. Não existe um inferno de fogo eterno criado pelo sistema religioso. O portador da mensagem está dizendo: você estava tão animado no evangelho que foi que houve. Isso aqui é evangelho, meu querido. Evangelho é verdade. Evangelho é boas novas. Evangelho é libertar. Evangelho é confrontar o engano da religião.
Chega de manipulação, chega de mentira, chega de usar o que Jesus não disse para colocar medo nas pessoas. Quer dizer que não existe inferno? Que a igreja criou não existe. O inferno que é pregado pela religião não existe. O inferno que você tem medo de ir para ele não existe. É uma criação humana para colocar medo nas pessoas, ok? Se depois disso tudo que eu disse você continua querendo viver esse inferno de fogo, é porque você quer muito ir para lá, não é verdade? Amém, minha gente!